Esse episódio do podcast Squire tem o apoio do C6 Bank. Viver bem não é sobre ter mais, mas viver com intenção. Assim como cuidar da mente e do corpo, cuidar das suas escolhas faz parte de uma vida equilibrada. O C6 Carbon é o cartão que transforma decisões do dia a dia em experiências extraordinárias. É um facilitador dessa jornada. Traz mais leveza e autonomia para quem quer viver com equilíbrio. Nesse episódio do podcast Squire, recebemos aqui Márcio Kogan, um arquiteto de 73 anos, um dos mais importantes do país, capa da nossa edição, e aqui vamos ter uma conversa sobre urbanismo, profissão, família, São Paulo e muito mais. Fique com o episódio. Márcio, prazer recebê-lo aqui. Nossa capa de novembro, a gente está muito orgulhoso de ter feito essa capa com você. Espero que você tenha gostado. E, Márcio, você nasceu nos anos 50, 1952. Você viu o modernismo brasileiro de perto. Você acompanhou a evolução ou não evolução dele. Como você, hoje em dia, olha para trás e vê o modernismo brasileiro e como ele influenciou a sua arquitetura? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho seu e de toda a equipe aqui, que foi incrível, a energia toda. Uma das memórias mais antigas que eu tenho era meu pai e minha mãe na hora, acho que do almoço, eu tinha 8 anos, assistindo na televisão a inauguração de Brasília. E meu pai foi um arquiteto engenheiro, ele construía e desenhava, modernista, que fez o projeto assim, bem, do Mirante do Vale, do edifício Raci, que é quase na mesma época do Copan. E ele resolveu construir uma casa radicalmente modernista, muito parecida com a Vila Arpel, do filme Meu Tio, do Jacques Tati. Às vezes eu falo que o Tati copiou a casa que meu pai fez, cheia de tentativas tecnológicas, né? Era aqueles final dos anos 50, as primeiras viagens espaciais, e era o sonho de apertar um botão para cá, um botão para lá, e nada funcionava direito, como na casa do Tati. E eu vivi nesse ambiente. Meu pai, nesta casa, ele desenhou tudo, inclusive as obras de arte. É uma coisa que eu descobri isso recentemente, e eu também sou obcecado por desenhar tudo. É o prazer do desenho. E aí, uma pessoa que cresceu impregnado do modernismo brasileiro. Na escola de arquitetura, eu me desprendi disso e comecei a pensar muito numa outra faceta da arquitetura, que era uma utopia, era um momento talvez pós a época hippie, e havia muitos grupos, né, como o Arquigram, que estavam repensando o mundo de uma forma teórica. E eu abracei isso, e tudo que eu fiz na escola era relacionado com isso. Eu não gostava do modernismo, porque os professores empurravam, né, que você fizesse isso. E quando me formei, eu descobri que eu não sabia fazer nada, porque isso não servia para nada, praticamente. E aí voltei a entender esse modernismo e a importância dele, e que para mim, hoje, olhando com mais sabedoria, eu acho que foi o movimento modernista mais importante do mundo. Obviamente teve Le Corbusier, alguns
importantes arquitetos que fizeram, Mies van der Rohe, trabalhos absurdos, mas como movimento foi o brasileiro com muita gente boa. Mas, quer dizer, complementando o final que era sobre São Paulo, né? Da sua pergunta. Eu queria saber como é que isso te influenciou, né? E como que você olha, na verdade, assim, hoje em dia para trás, né? Então, eu acho que fui impregnado disso, desse modernismo, como talvez a maioria dos arquitetos brasileiros. Foi um momento histórico muito poderoso que é impossível se desvencilhar dele. Eu acho que aqui, por exemplo, você não vai ver nascer aqui no Brasil um Frank Gehry ou um Zaha Hadid, porque o modernismo ele é a nossa alma. Muito interessante você falar isso. Uma vez conversando com alguns franceses, eles diziam que existe uma herança muito grande francesa, e Paris, por exemplo, é uma cidade tão difícil de construir qualquer coisa que dificulta um pouco a criatividade. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode construir tudo, porém existe essa herança modernista que para sobre todos os arquitetos. Não, eu acho que isso, para mim, é bem-vindo. Sabemos lidar com isso, e obviamente é um desenvolvimento do que foi. Tem novas tecnologias, é um novo mundo, novas necessidades, e eu acho que é um progresso, um desenvolvimento e um avanço do que foi o modernismo nos anos 40, 50. Eu tenho muita curiosidade, Márcio, de saber o teu início. Hoje você tem 250 prêmios dos arquitetos mais importantes do Brasil e do mundo, mas vida de arquiteto não é fácil, e uma vez conversando com você em algum evento, você me disse que por volta dos 30 e poucos anos chegou até a pensar em desistir da arquitetura. O início é terrível. Eu não gosto nem de lembrar desses momentos, são momentos angustiantes na vida. Até quando eu falo isso nas aulas, aí os alunos adoram, porque eu acho que eles sofrem do mesmo problema. E talvez nos meus 10, 15 primeiros anos profissionais, eu acho que eu podia fazer muito mais do que eu estava fazendo, porque eu não tinha os clientes que me apoiariam para fazer o meu trabalho. Isso aí você só conquista com muito tempo e muita calma. No Brasil, infelizmente, tem muito pouco concurso público, que isso seria muito importante para o país, para a cidade, para o estado, o que for. E se esqueceu isso, né? A gente vem de uma época que com muitos concursos e isso foi abandonado. E é onde daria oportunidade para alguns escritórios aparecerem, para o pessoal jovem aparecer também. E esse é um momento complicado. Eu, naquele momento, nos primeiros anos, eu estava fazendo cinema. Eu fiz vários curtas junto com o Isai. Depois a gente acabou no final, em 1987, fizemos um longa chamado Fogo e Paixão. E eu não sabia, quer dizer, cheguei a fazer um curso de cinema junto com arquitetura, então não sabia se eu ia ser arquiteto ou cineasta. E depois de muito sucesso com os curta-metragens, a gente foi fazer o longa e para mim foi um fracasso. Acho que não estava preparado para isso, perdi dinheiro, perdi todo o escritório de arquitetura. Caramba. Que vivia nos seus primeiros anos e era uma equipe pequena, talvez 7, 8 pessoas. Você era sócio do Isai nessa época? Não, eu nunca fui sócio dele, a gente fez vários trabalhos juntos. E nessa época, né, depois a gente parou de fazer, cada um com seu escritório já cheio de problemas, e
E eu acho que deu errado. Eu acho que talvez a gente não tinha experiência para fazer um longa. Eu acho que até se a gente tivesse continuado, eu acho que a gente teria tido um grande sucesso. A gente não tinha experiência de fazer um longa e veio de uma carreira de 13 curtas bem sucedida. E aí eu perco o dinheiro, o escritório, porque o escritório, hoje em dia, talvez meu escritório aguentaria ficar lá 6 meses fora. Na época, foi um desastre. E aí eu perdi todos os clientes e, num determinado dia, depois de tudo isso, eu decidi vou ser arquiteto 24 horas. O fracasso no cinema acabou sendo, te deixando a única opção, a arquitetura. Eu acho que, primeiro, eu só sabia fazer essas duas coisas. Quer dizer, eu pelo menos sabia fazer arquitetura, eu acho. Mas eu gosto de tudo que aconteceu. Eu acho que o cinema me ensinou a fazer arquitetura. E a arquitetura me ensinou a fazer cinema. E eu acho que o que é o estúdio hoje é por causa desse passado. Eu acho que tem uma influência grande do cinema, o jeito de pensar, as proporções das obras muito influenciada pelo visor de uma câmera ou da tela de cinema, né, sempre mais alongado. A importância da luz, né, como se diz no cinema que luz é tudo, luz é cinema. Trabalho em equipe, que o escritório acabou ficando bastante forte nisso. Eu meio que reinventei um pouco o jeito de fazer arquitetura em grupo. Então a arquitetura dos escritórios era sempre o chefe que desenhava, com todo mundo só em volta desenvolvendo. E eu comecei a fazer um escritório que todo mundo participasse. Acabou virando um pouco a nossa história, acho que todo mundo gosta de fazer isso. Todo mundo participa, desde um estagiário até o pessoal mais veterano. E o jeito de pensar numa obra muito relacionado com o roteiro de um filme. Muitas vezes eu me coloco como um personagem qualquer usando a obra e com aquele poder de mudar a posição de uma janela, de uma escada, que eu acho uma coisa bonita. E no fim, todo esse desastre, né, que foi um desastre, mas eu acho que foi pro bem. Você estava falando, Márcio, dessa coisa bonita da arquitetura. Eu recentemente estive em Naoshima, no Japão, e eu nunca fiquei tão emocionado vendo a arquitetura quanto eu fiquei ao ver o projeto do Tadao Ando e como ele dialogou lá com Walter de Maria, com Monet. Realmente eu fiquei emocionado ali. E eu queria te perguntar, qual foi a última vez que a arquitetura te emocionou? Talvez lá também. É impressionante, né? Para mim, aquele espaço, né, até um pouco niemairesco do Nishizawa, que é um dos sócios do Sanaa, com uma artista que agora eu esqueci o nome. Lá em Teshima. Em Teshima, que chama, acho que museu é o de arte moderna de Teshima. Eu escrevi numa revista de aviação que valia o preço da passagem. Compra a passagem, vai até lá, vê isso e pode voltar para casa. Com aquelas gotas. Exatamente. Parece uma joia. Né? Aquilo é uma coisa de um nível de sofisticação absurdo, de fazer quase um espaço inacreditável. A tecnologia desse espaço na verdade, ele cobriu de concreto uma montanha e tirou a montanha de dentro do concreto. Que é muito bonito isso. E sei lá, uma ode é uma obra de arte que é quase uma gota, né? Impressionante. Você, Márcio, perdeu o pai aos 8 anos de idade. Como que isso te marcou pro resto da vida? Bom, isso foi um grande desastre na minha vida, que eu acho que eu demorei 10 anos para me recuperar disso. Eu acho que talvez aos 18 anos, quer dizer, isso aconteceu quando eu tinha 8 anos,
E eu acho que aos 18 anos eu começo a viver. Inclusive, eu tenho essa mesma história do Hilton. Teu amigo com Bob Wolferson? Do Hilton, amigo aí do Bob Wolferson. E meu amigo. Exatamente igual. E... obviamente conheci pouco meu pai. E eu acho que eu tenho muito dele. A arquitetura. Ele gostava de cinema, fazia filmes em 16mm caseiros, mas super bem feitos. E eu acho que isso ficou, por incrível que pareça. Foi uma adolescência muito difícil? Sombria? Muito triste. Difícil. Sei lá, minha mãe estava com a preocupação dela de como viver, obviamente, com 3 filhos. Ela acho que nem tinha 30 anos, ou devia ter 30 anos. E assim foi uma adolescência bergmaniana, quer dizer, infância com adolescência bergmaniana. Eu vivia num mundo branco e preto, de fantasmas. Quer dizer, os fantasmas ainda continuam um pouquinho. E que também me influenciou no cinema esse pensamento. Eu virei um péssimo aluno, era o pior aluno de uma escola pública em Pinheiros, o que é um feito. E às vezes eu gosto de contar que isso me propiciou 2 coisas inacreditáveis na vida. Estava contando isso para o Bob. Quer dizer, um dia acabei indo assistir sem querer lá no Cine Biju, porque eu estava matando aula, passeando lá perto da Praça Roosevelt, e assisto O Silêncio de Bergman. E foi o primeiro momento na vida que eu tive contato com a palavra poesia em toda a sua essência. E isso, tudo que aconteceu depois desse momento, acho que influenciou no cinema, na arquitetura, no jeito de pensar, de entender o que é a vida. Eu não tinha na época nenhum conhecimento intelectual para entender o que eu estava fazendo, e simplesmente caiu um raio na minha cabeça. A segunda coisa, eu fugia da escola para ir para o Pacaembu para assistir Pelé jogar. Eu sou São Paulino e vi o Pelé jogar dezenas de vezes, que foi um presente que eu ganhei da vida também. Você sente saudade de São Paulo? Porque o Bob é Pelé maníaco, né? Santista. Santista. Você sente saudade de São Paulo dessa época, Márcio? Eu acho que sim. Quer dizer, é uma coisa que eu lembro, até falei isso, eu encostava a minha bicicleta no muro do Pacaembu, sem nenhuma corrente, sem nada, e saía, e a bicicleta estava lá. Nossa. Quanto tempo duraria isso hoje, né? Nada. Mas, quer dizer, eu acho que a cidade talvez piorou muito, né? Eu continuo gostando, mas, sei lá, você não consegue andar numa calçada, tudo esburacada. Se você está num carro, é uma coisa inacreditável, assim, de mal feito, tudo muito ruim. Mas é um lugar que eu gosto, é uma coisa estranha. Eu sou do Rio, eu aprendi a gostar muito de São Paulo, mas eu tenho sempre essa curiosidade de saber da relação do paulistano com a sua própria cidade, né? Você é uma pessoa que viaja o mundo todo, né? Você tem projetos, ou teve todos os continentes, então você consegue olhar para São Paulo também com um olhar de fora, né? Acho muito ruim. Mas não sei porque eu adoro. Queria te falar. A cidade é mágica, né? Você fica viciado nela.
na energia, nas pessoas. Ela tem essa magia, essa característica dela para mim. Ela não quer ser Paris, Nova York, Tóquio. Ela é São Paulo, com todos os seus defeitos, e eu acho que ela é interessante por causa disso. E você escolheu um bairro muito interessante para morar, especialmente para um arquiteto, que é Higienópolis, né? Higienópolis é um bairro que viveu um período maravilhoso, arquitetonicamente falando, quando as grandes incorporadoras se juntavam a grandes arquitetos e produziram edifícios belíssimos, né? Um deles você escolheu para viver. Me conta um pouco dessa fase de São Paulo, como é que você vê especificamente esses anos de São Paulo e esses arquitetos que projetaram Higienópolis da maneira como Isso é um momento mágico, que você anda num bairro que tem, sei lá, uns 30 prédios incríveis. Se você somar o que tem no resto de São Paulo, talvez não dê 10. Acho que no meu primeiro fim de semana lá, eu acordei cedo e fui andando lá pela Avenida Higienópolis e falei, nossa, que lugar que eu tô. Sabe, eu tava acostumado com o Itaim, né, que é horroroso, mas que eu também gostava, mas ele é mágico. E ele é um exemplo de como se fez boa arquitetura, sei lá, dos anos 40, aos anos 60 principalmente. Tem alguns prédios ali especificamente que te chamam mais atenção? Tem o Prudência, obviamente. Tem os do Atacho Jurado, que são bem incríveis. Lá na Avenida Higienópolis tem um prédio que eu gosto muito, que agora eu esqueci ninguém conhece esse arquiteto que fez, é um dos mais bonitos. Mas eu, para comprar esse apartamento, eu visitei uma dúzia de apartamentos, quase todos ótimos. No fim, escolhi por esse daí, porque é um edifício especial, né? É um prédio muito especial. E na nossa capa, na nossa reportagem que a gente faz com você, você conta o cuidado que você teve com o seu apartamento, e um apartamento de 1 quarto, né? Você fez um apartamento de apenas 1 quarto. 2 quartos. 2 quartos. Então vou ter que corrigir na matéria, né? Não foi pro ar. E você diz que nenhum cliente seu moraria lá. O prédio já é um prédio que vamos lá, uma classe alta paulistana não moraria. Porque a garagem não é tão boa, a planta do apartamento ela só dá para fazer uma suíte, apesar de o original ter 4 quartos. A cozinha fica no meio do corredor dos quartos, tudo fora do padrão aí da nossa burguesia. A mim não me incomoda nada. Então, para mim, tem coisas muito lindas que são mais importantes do que isso. Me chamou muita atenção, obviamente, o cuidado que você teve com tudo. Eu queria que você me contasse um pouquinho, mas mais ainda, foi poder ver você espelhado ali dentro, como que a tua vida inteira está ali e como a vida de um cara muito interessante está ali. Eu digo isso desde os presentes não, mas aquelas gravuras de Fellini, até a quantidade de livros na estante, a qualidade do som. Me conta um pouco do que você levou para lá, Márcio, do que você carregou da tua vida, dos teus encontros, dos seus trabalhos mundo afora, de coisas interessantes que acabaram acontecendo e que, de certa maneira, estão naquele apartamento. Bom, eu nunca tive coragem de fazer nada para mim. Sempre tive muito medo. Talvez nesse momento eu me senti com a maturidade de fazê-lo. E teve esse fato aí. Eu tenho uma coleção grande de sketches, de arquitetura, de arte, de todas as áreas, até científicos. E coloquei tudo no mesmo lugar, os livros no mesmo lugar, tudo que era espalhado pela vida inteira. E isso me deu muito prazer. Para mim tem um sentido
da história da minha vida está demonstrada lá. E eu gosto disso. E aí, quer dizer, perdi um pouco o medo e fui fazendo. E também tinha um medo de eu me autodestruir financeiramente. Mas, como eu falei, eu acho que eu já tinha maturidade para fazer isso. Depois de não sei quantos anos. Essa coisa de auto se destruir financeiramente, você também fala, que eu achei muito interessante e curioso, que agora aos 73 anos você fez esse apartamento, mas quase que até então, se eu entendi bem, você ainda tem ou tinha medo de falir. É isso mesmo, mano? Não, tinha medo de gastar muito mais do que eu poderia, como acontece em todas as obras. Mas eu soube controlar isto. Mas você ainda tem esse medo de falir? Você tem esse medo ainda de... A princípio, não. Eu sou bastante pé no chão com tudo isso. Quer dizer, não tenho nada de luxo, não sei se apartamento, não tenho casa de praia, de campo, tenho uma vida bem concisa e sóbria. E eu tentei sempre na vida montar um colchão financeiro para o escritório. Eu aprendi isso desde o primeiro momento, que eu tinha que ter reserva para ter o privilégio de poder falar não para as porcarias que me ofereciam. Que isso é uma das lutas de uma pessoa que está começando. Porque primeiro entra lá um cliente querendo fazer um prédio neoclássico, porque não sabe qual é o seu trabalho. E é uma tentação, porque no final você tem que botar comida no prato. E eu, desde o começo, era obcecado a ser independente. Desde o começo você falou muitos nãos. Foi aumentando com o tempo. Até o momento que eu podia falar não de verdade. E qualquer, acho que arquiteto, acho que vive esse dilema. Hoje... Quer dizer, acho que talvez todas as profissões, mas aqui eu sempre fui muito cuidadoso com a carreira. Então, a preocupação de fazer uma obra ruim, para mim, é muito sério. Porque mesmo às vezes você faz um bom projeto e alguns clientes não respeitam muito, ou a construtora não respeita. E isso, para mim, é uma obsessão e minha energia vai principalmente para isso. Eu tenho muita curiosidade, Márcio. Aos 73 anos, seu escritório é um dos maiores do país. O quanto de energia ainda você se dedica ao trabalho? Não, exatamente desde o primeiro dia. Igual. A única diferença é que eu trabalhava sábado e metade do domingo. Agora eu não trabalho mais. Mas durante a semana eu sou o primeiro a chegar. Chego muito cedo e ainda tenho a energia de sempre. O trabalho te dá realmente muito prazer? Me dá muito prazer. Talvez eu dediquei em grande parte minha vida à arquitetura. Quantos projetos hoje rodam no seu escritório por... Sei lá, eu não sei dizer. Não sei. Mas quantas pessoas tem no MK27? Tem acho que 66 pessoas, eu acho, tá certo? Eles mentem para mim, porque eles sabem que eu não gosto de crescer, então eu acho que tem 40, mas só tem 60. Hoje... Às vezes eu descubro, sem querer, que eu já comecei num momento, decidi que nós não seríamos mais que 20. Eu de noite pensei, vou querer ter um escritório só de 20 pessoas. Aí no dia seguinte, de manhã, eu chamei a equipe e fui contar a minha decisão. E alguém falou, desculpe, mas já somos 27. Então acabou a minha teoria imediatamente. Mas obviamente, quer dizer, a equipe hoje é mais veterana, tem muita gente muito boa no escritório, que obviamente permitiu que o escritório crescesse. Pessoas que já têm uma experiência de 15, 20 ou mais anos e que são
que carregam o escritório nas costas. Para que tipo de cliente você fala não hoje, Márcio? Falo não quando eu vejo que não existe empatia. Acho que a empatia, você pode fazer tudo errado, ele pode criticar que no final vai dar certo. Para mim esse é o item básico. Às vezes eu falo lá no escritório que qualquer projeto que nós desenhamos tira nota 7. O cliente vai decidir se é 4 ou 9. Ele tem esse poder. Então o que vai fazer virar 4, a gente tenta... Às vezes é difícil de detectar. E a relação com o cliente é uma relação longa, né? Bem longa. O qual eu espero... Até hoje eu estava no almoço, me perguntaram... Tinha uns clientes do Peru. Me perguntaram qual era o meu sonho de desenhar alguma coisa. E aí eu falei, não quero nada, desenhar um aeroporto, um shopping, sei lá o que for. Eu gosto de desenhar para quem eu gosto. Eu funciono desse jeito. Eu não tenho nenhuma pretensão, nenhum sonho de fazer qualquer coisa. Prefiro às vezes desenhar um bercinho para quem eu gosto do que um prédio na Park Avenue. Uma vez eu estava numa entrevista, muitos anos atrás, no Jô Soares, que eu falei isso. Ele falou, duvido, ficou gozando de mim e fazendo bullying o resto do programa. Mas você continua com essa ideia, você continua com esse conceito. Mais que nunca. Mais que nunca. Hoje, Márcio, 2025, você está com projetos em quais países? Olha, em muitos lugares. Aqui na América Latina, na Argentina e no Peru, que eu me lembre. Estamos começando um prédio em Miami. Muita coisa na Espanha. A gente trabalha na parte de design na Itália, principalmente com a Minotti. A Minotti, isso faz. A gente trabalha direto com eles. Fazendo uma casa na Itália, no lago, num dos lagos, Lago Maggiore. Recentemente começamos a fazer um projeto pequeno na Coreia, Singapura, muita coisa em Dubai. É bem espalhado tudo. E isso mantém você viajando o tempo todo? Mantinha, né? Eu já não vou mais praticamente, só vou quando tem que ir por alguma razão. A equipe que vai. Eu tive um ano aí que eu tive colapso de viajar, que eu nem gosto. Prefiro ficar aqui em São Paulo mesmo, na nossa linda cidade. E acho que um ano eu peguei 70 voos, eu contei. Uau. Aí comecei a achar isso insuportável. Quais cidades, Márcio, você gosta, você admira urbanisticamente, arquitetonicamente? Quais são os lugares que te Eu acho que não é urbanisticamente ou arquitetonicamente, mas é pela personalidade do lugar. Um é Tóquio, que eu acabei indo 6 vezes em seguida, fiquei totalmente apaixonado pelo lugar. E durante 6 anos, todo o Natal eu passei em Tóquio, antes até que a pandemia cortou essa série. Depois fiquei com preguiça de viajar 24 horas de avião. Quer dizer, adoro Paris, né? Não tem nem o que falar. São os 2 lugares que eu mais gosto, um pouco de Londres, mas esses 2 aí fazem a minha cabeça. É que Tóquio... Quer dizer, eu não moraria em nenhum dos 2, mas adoro passear lá. Tóquio é o que realmente parece pra gente, de fato, um outro mundo, sem ser clichê, né? Exatamente, foi a minha... Sabe, né? Não tô indo para um lugar que era todos os códigos diferentes, tudo diferente. Eu tive a sensação, da primeira vez, de estar em outro planeta. E eu gostei disso. E a qualidade como eles fazem tudo, né? Desde o embrulho de um chocolate a... Não, é uma sofisticação absurda. É um nível muito alto, né? De tudo.
Eu estou muito encantado. Às vezes você vai numa lojinha de cerâmica, você fala, não é possível que essa pessoa fez isso, o desenho da vitrine é uma coisa de outro mundo, né? Como eles têm, parece que na alma ou na tradição, essa capacidade, essa sofisticação estética. Eu sou alucinado por Tóquio, pelo Japão também. Que conselho você dá aos estudantes e aos jovens arquitetos, aos estudantes de arquitetura e aos jovens arquitetos, que eles mais precisam ouvir e eles mais se ouvem? Eu, em geral, não gosto muito de dar conselho, como dizia meu sogro, se conselho fosse bom, ele não seria grátis. E eu gosto de contar um pouco que foram esses primeiros anos e quanto eu trabalhei. Nada cai do céu, de vez em quando cai, talvez uma vez cada 2 anos, e eu acho que essa é a mensagem real, mas quer dizer, o que vale é o trabalho que eu faço com eles durante os dias que eu estou lá na Itália, lugar que eu adoro, um país, para mim, na minha vida profissional, muita coisa boa aconteceu lá. Trabalho lá com várias empresas de design italiano, fora Minotti, com a Agape, Via Bisuno, uma outra de torneiras chamada Cea, e tive a oportunidade de conhecer a família do Fellini, da onde eu trouxe aqueles desenhos, parte deles, que foi uma coincidência absurda. Os livros do estúdio, todos, por coincidência, são de empresas italianas. Fiz muita amizade com os professores e alunos da Politécnico, e também é um país que foi importante para mim. Tá bom. Márcio, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Super obrigado. Espero que goste da revista quando sair. Obrigado. Não, vou adorar.